Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar da interpretação geométrica das derivadas parciais. Nessa aula, vamos dizer, a interpretação é bem parecida com o cálculo de uma variável, em que a gente acha o coeficiente angular da reta tangente, só que agora vamos ter que adaptar para o gráfico de uma função de duas variáveis e o que cada derivada parcial, que coeficiente angular são esses aqui. Então, vamos começar essa aula. Então, seja f uma função de R2 por GA, U aberto, sempre colocamos essa hipótese na parte de derivadas parciais, e eu pego x0 e y0, um ponto fixado em U. Então, o que a gente vai fazer? Então, fixamos um ponto, e agora eu crio essa função auxiliar aqui, g de t igual a f de t, y0. O que significa essa função? Eu fixei a última coordenada, o y0, e faço a primeira variar à vontade. Em outras palavras, o que está acontecendo é o seguinte: fazer a primeira coordenada andar e a segunda ficar fixado, essencialmente eu estou olhando nessa reta aqui. Ou segmento de reta, dependendo do nosso domínio de U. Agora, baseado nisso, olha, temos uma função que é uma entrada, uma variável, e uma saída como real. Ou seja, estamos uma função de R para R, essencialmente. Então, estamos em cálculo de uma variável. Estando em cálculo de uma variável, podemos derivar. Podendo derivar, fórmula, isso eu vou explicar rapidamente, g' de x0 é igual a del f del x no ponto x0, y0. Só para vocês verem por que vale essa fórmula, então vamos lembrar lá no cálculo de uma variável. Quem é g' de x0? Por definição, é o limite quando h tende a zero de g de x0 mais h menos g de x0 dividido por h. Então, o que significa isso aqui? Vamos expandir esse g de x0 mais h em função de f. Então, quem é o g de x0 mais h? Eu substituo a primeira coordenada, então, se eu chamar isso aqui de t, x0 mais h, é como se fosse o t aqui e o y0 fixado, em que o t agora é o x0 mais h. E o segundo é exatamente o f de x0 e y0, e isso aqui tudo dividido por h. E nós vimos que, por definição, que esse limite aqui é a derivada parcial de f em relação a x. Então, o que a gente fez? Temos essa fórmula, restringimos essa reta e temos uma derivada parcial. Analogamente, quando a gente agora pega essa função aqui, h de t igual a f de x0, t, então o que a gente está fazendo? x0 fixado, t, o y variando, então estamos restringindo a essa reta vertical. E o que a gente pode fazer? Cálculo de uma variável, podemos derivar. Agora o ponto que vai interessar é o y0. Então, nós vamos ter, pela mesma interpretação, pelas mesmas contas, a galinha de y0 é igual a del f del y no ponto x0, y0. Então, por que eu estou falando disso aqui tudo? Porque eu passei para cálculo de uma variável, então vamos lembrar geometricamente no cálculo 1. Nós temos o gráfico de uma função f, tá? Quando eu estou dizendo esse aqui, ó, isso aqui não tem nada a ver com o que eu falei antes. Agora eu estou pensando no cálculo de uma variável. É só um parênteses. Então vamos lembrar. Suponha que eu tenho o eixo x, o eixo y. Eu tenho y igual a f de x. Temos o gráfico, que esse aqui é a linha amarela. Temos o ponto x0 e y0, que é o f de x0. E o que a gente viu no cálculo de uma variável que, quando a gente traça a reta tangente ao gráfico da f no ponto x0 e y0, nós vamos ter um coeficiente angular, que é o θ. E o coeficiente angular, o que vale é que tangente de θ é exatamente f' de x0. Isso aqui a gente vai usar agora e vamos colocar em duas variáveis. Então, o que está acontecendo? Bom, o que a gente fez? Colocou um segmento de reta x0 e y0 no nosso domínio. Quando a gente coloca um segmento de reta, então olha só, gráfico da minha f, z igual a f de xy, é uma superfície. Agora eu coloco o y0 fixado. Se o meu y0 está fixado, então o que significa? Significa que nós vamos ter um plano que é o y0. Y igual a y0. Temos esse plano aqui. Superfície intersectada com plano é como se eu estivesse cortando minha superfície. Cortando minha superfície, eu espero uma curva. Então, olha só, a interseção da minha superfície, que eu não sei quem é a priori, mas que é o gráfico da f, mas com esse plano aqui, é a minha curva.
E o que acontece é o seguinte, agora estamos essencialmente, a gente passa essa curva toda para esse gráfico aqui, a gente faz o gráfico em relação a, vamos colocar aqui um Z e o eixo X, tá? Ou se preferir Y igual a Y0, nós vamos ter essencialmente um gráfico e tendo um gráfico, nós podemos calcular a reta tangente. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que esse gráfico aqui é Z igual a G de X, que é igual a, eu botei na variável T, mas podia botar na variável X, X, Y0. Então, o que está acontecendo? Eu estou calculando o coeficiente angular dessa reta tangente quando eu derivo o G em relação a x0. Então, vamos passar para 3D. Para 3D, olha, vamos calcular a reta tangente. Na reta tangente, ela vai intersectar, vamos dizer, essa linha aqui de baixo em algum momento. E quando intersecta, nós temos um ângulo aqui. E esse ângulo vai nos definir essa direção aqui da reta tangente. E esse ângulo que eu estou dizendo para vocês, que é o tangente de θ, é igual a del F, del X, no ponto x0. Eu vou passar um pouco do gráfico, x0, y0. Então, analogamente, só para deixar claro, nós podemos agora intersectar com esse plano e ter outra curva aqui, e a reta tangente da mesma interpretação vai dar o meu del F, del Y. Então, o que nós temos no fundo? É essencialmente uma direção, outra direção. No fundo, isso que está acontecendo, dois coeficientes angulares. Quando nós temos dois coeficientes angulares, então o que a gente espera em algum sentido? Se a gente juntar isso aqui tudo, nós temos um plano. Então, e o que a gente espera que esse plano seja um plano tangente. Então, o que a gente vai ver futuramente é que del F, del X e del F, del Y são os coeficientes angulares do plano tangente ao gráfico z igual a f de x, y no ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá? Então vai ter essa interpretação, mas é futura, porque derivada parcial tem perdas ali. A gente viu que só calcular em duas direções não tem como eu saber a princípio o que acontece aqui. Nós precisamos de mais informação. Então, assim, o que vai acontecer com as derivadas parciais é que a gente vai ter que acrescentar mais uma condição técnica que não vai ser vista nessa aula, mas a condição técnica e precisa e muito importante é o conceito de diferenciabilidade. Esse conceito de diferenciabilidade é o que vai nos permitir, vamos dizer, imitar um pouco mais o que acontece no cálculo de uma variável vai acontecer no cálculo de duas variáveis. É esse o conceito aqui. Esse é um conceito-chave muito importante geometricamente. Mas, como eu disse, isso vai ficar para uma outra aula. E é isso.